A Cidade Esmeralda é considerada um dos 3 grandes mitos da era dos piratas sonhadores, citada por Bellamy, um personagem aparentemente irrelevante há mais de 1000 episódios. Ainda hoje, ela continua sendo alvo de especulação, principalmente porque já sabemos que o primeiro mito, Shandora, é real e que o próprio One Piece, o terceiro mito, também existe. Por muito tempo, esse tema pareceu morto dentro da lore de One Piece. Mas a verdade é justamente o oposto. Ao longo dos anos, Oda deixou diversas pistas sobre a identidade da Cidade Esmeralda. Hoje, vou explicar o que ela é e onde fica a Cidade Esmeralda em One Piece. O termo Cidade Esmeralda foi utilizado de forma marcante na cultura pop pela primeira vez em O Mágico de Oz. E é exatamente nessa obra que encontramos as respostas que buscamos, pois Eiichiro Oda se inspirou nessa história de maneira muito mais profunda do que normalmente se imagina. No livro O Mágico de Oz, a Cidade Esmeralda está localizada ao final da Grande Trilha Dourada, um caminho que atravessa todo o país. Seguindo essa trilha, visível mesmo à distância, inevitavelmente se chega à cidade. Todos sabem de sua existência, todos conhecem o caminho, e ainda assim, ela permanece envolta em mistério. A cidade fica no meio de um grande deserto, e à primeira vista é rica e deslumbrante. No entanto, ela não é feita de esmeraldas de verdade. Tudo ali é sustentado por ilusão e mentira, a aparência, o brilho, o poder. E apenas com isso já é possível começar a entender onde vamos, pois, em One Piece, a mentira também tem bandeira, a da Marinha. É ela que mantém o mundo sob controle e sustenta a ilusão coletiva. Nada poderia ser mais justo ou simbólico do que o maior símbolo da Marinha representar a ilusória Cidade Esmeralda. Pois, senhores, Mary Geoise é a Cidade Esmeralda, bem diante de nossos olhos esse tempo todo. Observem os pontos com atenção e percebam as rimas poéticas que Oda constrói. No livro O Mágico de Oz, a Cidade Esmeralda é governada por um rei falso, alguém que ninguém realmente conhece. Ele permanece envolto em sombras, isolado em um grande salão abobadado, onde, ao centro, existe um trono. Um trono descrito como vazio de um verdadeiro monarca. Ainda assim, aqueles que se aproximam dele veem ilusões diferentes. Para alguns, um terrível monstro. Para outros, a imagem de uma bela mulher sentada sobre o trono. E, para os mais covardes, a própria ilusão do poder do sol. No fim, a verdade se revela. Esse falso rei, o próprio Mágico de Oz, é apenas um homem comum, um pobre coitado vindo de uma terra distante, que chegou àquela região através de um balão, uma tecnologia capaz de atravessar mundos. Ao alcançar aquela terra rica e fértil, tomada naturalmente pelo verde, ele a batizou de Cidade Esmeralda. Ele não criou a cidade, apenas mudou seu nome, se apropriou de seus símbolos e usurpou a coroa. Em One Piece, esse rei é Imu. Todas as referências visuais e narrativas convergem para isso. Assim como no livro, Imu nunca sai de sua câmara do trono e só se comunica com poucos servos. Uma referência direta ao Oz, o Terrível, o governante da Cidade Esmeralda, título que também se encaixa perfeitamente em Imu, considerando tudo o que já vimos. E quanto mais observamos, mais paralelos surgem. Mary Geoise, sempre que é mostrada, tem o verde como tema central. E isso não é por acaso. As árvores que cercam o local tingem toda a cidade de verde, exatamente como no livro. Os móveis são verdes, as paredes são verdes, o ambiente inteiro é dominado por essa cor. Ainda assim, a cidade não é feita de esmeraldas de verdade. Assim como em O Mágico de Oz, tudo ali é aparência, ilusão. Poder construído sobre símbolos e não sobre a verdade. No livro, o governante obriga seus súditos a usarem lentes que os impedem de ter contato com a verdade. Essas lentes fazem com que todos enxerguem a cidade como se ela fosse, de fato, feita de esmeraldas. Esse detalhe é extremamente semelhante aos dragões celestiais, que possivelmente utilizam aquelas roupas não apenas por ordem de Imu, mas também como uma forma de isolamento. Mais do que isso, essas vestimentas podem ter uma função prática. Mary Geoise parece existir graças ao uso do pó de dança, uma substância especial capaz de sugar toda a chuva das regiões próximas
e fazê-la cair em apenas um ponto específico, fazendo virar deserto os lugares próximos. Esse pó mantém a vida, o verde e a prosperidade de Mary Geoise, mas a um custo altíssimo. A exposição prolongada a esse material causa uma doença conhecida como doença de Safira, que transforma lentamente o corpo das pessoas. A pele começa a se converter em gemas e minerais raros. É por isso que os dragões celestiais usam capacetes e trajes isolantes, não apenas para manter sua falsa pureza, mas para não respirar o ar contaminado da cidade e evitar os efeitos dessa doença. Essa condição, porém, não afeta aqueles que não envelhecem. Imo e aqueles a quem ele concedeu a imortalidade são imunes a esse preço. Assim, o fardo da ilusão e da degradação recai apenas sobre os mortais, enquanto o falso rei permanece intocado, sustentando uma cidade verde, bela e próspera, construída sobre mentira, exploração e sacrifício alheio. One Piece utiliza essa, e muitas outras, rimas literárias para estabelecer um paralelo direto com o Mágico de Oz. Os diversos povos escravizados ao redor do mundo fazem parte dessa construção simbólica. Mas talvez a referência mais poderosa esteja nos sapatos, os célebres sapatos de rubi ou de prata, a depender da versão da obra. Independentemente disso, eles são sempre tratados como o verdadeiro tesouro da narrativa. Em um momento futuro, pretendo me aprofundar na análise de onde esses sapatos se manifestam dentro da história e, a partir disso, falar onde o One Piece realmente está.